Oi, gente, aqui é a Tayane. E hoje, gente, eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu geralmente trago vídeos aqui com conteúdos para estar ajudando o pessoal aí que quer passar na prova de agente de saúde e também de agente de endemias. Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo tirando algumas dúvidas, porque teve um vídeo que eu fiz que é a questão de número 6 e na capa está escrito se o ACS pode mudar de área. E eu reparei que esse vídeo ele deu uma certa polêmica. Algumas pessoas tiram dúvidas a partir desse vídeo e criam algumas dúvidas na cabeça. Então eu resolvi tirar aqui com vocês algumas dúvidas quanto a algumas situações que eu já vi e que podem também acabar acontecendo com alguns de vocês. Olha só, a primeira coisa é o seguinte: se o ACS ele pode mudar de área, né, de bairro ou de comunidade. Então, o agente de saúde, ele pode mudar em duas situações. Se ele adquirir casa própria em outro bairro, em outra área, em outra comunidade. Ele adquiriu casa própria e teve como provar que ele comprou um terreno, construiu uma casa, ou então que ele já comprou uma casa pronta, mas que agora é a casa própria dele. Nesse caso, ele pode mudar de bairro. Eu já vi isso acontecer e está dentro da lei. A segunda situação é que o agente de saúde, caso ele sofra algum tipo de ameaça à integridade física dele, ou que alguém da família dele, ou ele mesmo seja ameaçado, ele tem que fazer um boletim de ocorrência, né, para aquilo ali ficar mais formal e levar na Secretaria de Saúde. Então, ele vai poder mudar de bairro, porque ele provou que ali ele está correndo um risco, tanto ele quanto a família dele. Então, nessas duas situações, o agente de saúde, ele pode mudar de bairro, de comunidade e de área. Aí talvez alguns de vocês vão falar, Tayane, mas eu ouvi uma vez uma situação de uma pessoa que conseguiu mudar e não foi nada disso. Então, aí é que a gente chegou na parte que eu queria chegar. Eu não tenho como saber, por exemplo, como é que é a prefeitura aí da sua cidade. Se ela é, por exemplo, assim, mais rigorosa, se ela segue a lei ou se ela deixa as coisas correrem solta. Não tem como muito a gente saber, porque cada cidade, gente, trabalha de uma forma. Então, às vezes, você pode pensar que pode dar um jeitinho aqui e ali e, de repente, a prefeitura daí ela é mais rigorosa. Ou, de repente, quem vai estar no governo atualmente é mais rigoroso ou é mais flexível, não vai ligar tanto se você mudar ali, não vai chamar a atenção de ninguém e você vai poder fazer a sua troca ali tranquilamente. Mas se for seguir de fato a lei, é só se você sofrer algum tipo de ameaça à sua integridade física ou mesmo se você comprar casa própria em outro bairro, tá bom? Outra dúvida frequente é se o ACS ele tem que morar na área em que ele vai atuar, né? Aí, olha só, quando o edital ele é lançado, geralmente tem uma parte dele lá que vai estar escrito assim, que o agente de saúde ele deverá provar que que ele reside, né, que ele mora naquele bairro desde a publicação do edital. E teve até um rapaz que deixou um comentário que eu achei até bem legal aqui no canal, ele estava tirando as dúvidas, e ele perguntou se ele poderia, por exemplo, mudar para o bairro depois que ele passasse na prova. Ele não mora nesse determinado bairro, mas depois que ele passasse na prova, se ele poderia morar naquele bairro, né? Alugar uma casa e morar naquele bairro. A ideia em si, ela não é ruim, tá? Mas tem uma questão, até eu acho que eu cheguei a responder isso para ele também no comentário, que quando eu fiz a prova foi lançada no mês de março, tá? Que eu lembro que o edital foi lançado no mês de março. Nós fizemos a prova em maio, né? Final de maio, e em junho nós começamos a entregar os documentos na prefeitura. E eu me lembro que uma das coisas que estava escrito no edital era que a gente teria que levar um comprovante de residência do mês que o edital foi lançado, ou seja, março, e nós teríamos que levar um comprovante de residência do mês de convocação, ou seja, o mês de junho. E eu xeroquei, né, as duas contas de luz e levei, porque eles iriam olhar os originais, mas eles iriam ficar com as cópias. E eu lembro que eu levei tudo. E a moça que estava lá no RH, a primeira coisa que ela falou foi: primeira coisa, gente, eu quero ver as contas de luz do mês de março. E aí foi a primeira coisa que ela olhou. Ela olhou para ver se a gente morava nesse determinado endereço no mês de março e se a gente estava morando agora, na época de entregar né, no mês lá de junho, na época de entregar a documentação. Foi a primeira coisa que ela olhou. Ou seja, eu, por exemplo, não poderia ter feito essa coisa de, por exemplo, mudar para o bairro só depois que eu passasse na prova, porque ela quis ver um comprovante de residência do mês que o edital foi lançado.
Então, por exemplo, no meu caso eu não poderia fazer isso, porque eles foram mais rigorosos aqui. E aí que está o problema. Cada cidade, gente, ela age de uma maneira, cada governo, né, cada prefeitura. Então, se todas forem seguir a lei direitinho, igual a daqui, por exemplo, seguiu, aí não dá para fazer uma coisa como essa, de você só mudar para o bairro depois que você passar na prova. Só que é aquilo, nem toda prefeitura é igual, tem prefeituras mais flexíveis, que eles estão nem aí, e dá para fazer esse tipo de coisa. Mas se for seguir a lei, gente, mesmo, se a prefeitura for seguir a lei bonitinho, não tem como. E até nesse vídeo aí, né, dessa questão 6, né, do seu ACS pode mudar de área, eu contei no final dele um caso de uma pessoa que estava comigo na fila, eu não conheço a moça, e ela estava comigo na fila, e ela, na hora que ela foi ser atendida, eu seria a próxima, ela foi ser atendida, e ela mostrou a conta de luz, e a moça do RH falou, mas você não fez prova para esse bairro. Aí ela, não, é que eu não moro mais, eu não morava mais no bairro que eu tinha feito prova. Então, assim, depois eu entendi a situação. Ela foi entregar a conta de luz para provar que ela morava naquele bairro, só que ela entregou do bairro que ela morava atualmente, porque ela falou que quando foi em março, ela ainda morava naquele bairro, mas ela separou do marido. Então, agora ela já não morava mais. Então, ela foi honesta, ela levou a conta de luz de onde ela mora, de onde ela morava atualmente. Só que a moça do RH não aceitou, ou seja, ela foi desclassificada, porque ela não morava mais no bairro em que ela fez a prova, o bairro pelo qual ela prestou a prova. Agora ela já morava em outro, então ela foi desclassificada. Então, a gente não tem como saber se a prefeitura vai ser flexível ou se ela vai seguir a lei à risca. O ideal seria o pessoal perguntar para algum agente de saúde aí da sua cidade, quando ele passou na prova, o que ele teve que, de fato, apresentar como documento. Mas não perguntar, por exemplo, para um agente de saúde que passou lá em 2000, 2005, não, tem que perguntar para um que passou há 5, 6 anos, até porque os governos eles vão mudando, os secretários de saúde vão mudando, os coordenadores de PSF vão mudando, então essas regras, né, esse estilo de gestão vai mudando também, tá bom? Então aqui no meu caso, eu vi essa situação acontecer. Outra situação que eu já vi acontecer também, não foi, essa pessoa não trabalhou comigo, esse rapaz não trabalhou comigo, mas na época a história dele ficou bem conhecida aí, aqui na cidade. Gente, eu nunca vou ficar falando muito nome de cidade, nem bairro, nem de pessoa, principalmente para não dar problema para mim, e não vou falar nome de cidade também, porque eu não quero ter problema, obviamente, com a prefeitura. Afinal de contas, eu trabalho na prefeitura, então eu não quero ter problema com o meu trabalho. Então eu não vou citar nome de cidade, nem de bairro, nem rua, nem pessoa, tá bom? Mas, tipo assim, teve um rapaz que fez uma prova, começou a trabalhar, e aí, depois que ele já estava trabalhando no posto, as agentes de saúde do posto começaram a perguntar para ele, mas você já morava aqui no bairro? E ele sempre falava que ele morava num lugar chamado Beco, que era conhecido como Beco da Mina. E ele falava, eu morava no Beco da Mina. Mas você morava lá? Aí uma delas falou, mas eu era agente de saúde de lá e tal, e eu nunca te vi lá. E ele falando que ele já morava há alguns meses, para dar a entender que ele era morador do bairro e por isso ele fez prova para aquele determinado bairro. E as agentes de saúde apertando ele, desconfiada que ele não morava lá, até que elas foram investigar mesmo lá no tal Beco da Mina que o rapaz morava. E ele não morava lá nada. Ele, na verdade, ele fez esse esquema de ter ido morar na rua depois que ele passou na prova. Aí elas foram e ficaram apertando a enfermeira do posto, para a enfermeira do posto ir lá e falar na prefeitura que o rapaz não morava, então ele era para ter sido desclassificado, porque ele não morava no bairro. Principalmente elas fizeram isso porque muita gente conhecida delas e parentes tinham feito a prova, então elas não estavam achando aquilo justo, né? E só que a enfermeira do posto, ela não quis se meter nisso. Ela não quis, ela preferiu se omitir, ela não quis se meter. Então, as agentes de saúde, elas se juntaram e elas foram diretamente no secretário de saúde que tinha na época, aqui na cidade. Ou seja, o rapaz acabou sendo exonerado. Ou seja, nem todo plano é perfeito. Então, tem que ter muito cuidado, gente, quando a gente toma determinadas decisões, tem alguns planos, porque é o que eu falei. Às vezes, se a coisa for muito rigorosa ou não for rigorosa, pode mudar lá na frente. Então, toma cuidado. Outra dúvida também que o pessoal tem é sobre se cadastro de reserva vale a pena, se funciona ou não. Quando você faz prova para o cadastro de reserva, fica aquela incógnita, né? Poxa, será que vão me chamar? Eles só vão te chamar, gente, realmente, se precisar de agente de saúde, se algum agente de saúde, por exemplo, falecer, ou se algum agente de saúde
pegar uma licença de saúde muito grande, né? Por exemplo, ele tem que tratar da saúde, então ele pega uma licença muito longa, eles acabam, às vezes, contratando outros agentes de saúde, ou também em alguns casos de aposentadorias. Então, às vezes a pessoa faz a prova sem muita esperança, né, de ser chamado, mas acaba acontecendo. Há pouco tempo, tem uma prima minha, bem mais nova do que eu até, que ela fez prova, né? Ela tinha feito prova para o bairro dela lá, e lá era cadastro de reserva, não tinha nenhuma vaga, era cadastro de reserva. E ela acabou ficando em segundo lugar. E aí, no que ela ficou em segundo lugar, ela me mandou mensagem e falou: Ah, Tayane, aqui no bairro é cadastro de reserva e eu fiquei em segundo lugar, vai ser difícil de me chamar. Eu falei: Ah, não, o nome dela é Maria. Eu falei: Não, Maria, fica tranquila. Quem sabe chama e tal. Enquanto isso, vai trabalhando aí de jovem aprendiz, porque ela estava trabalhando de jovem aprendiz ainda, mas o tempo já estava acabando, né? Por causa da questão da idade e tal. Aí acabaram que ligaram para ela recebeu um e-mail e ligaram para a casa dela, chamando ela para se apresentar na prefeitura. E olha só, o bairro dela não tinha, era cadastro de reserva, ou seja, não tinha vagas abertas, e ela ficou em segundo lugar. Só que a menina que tinha passado no primeiro lugar, por algum motivo, ela não assumiu. Não sei se ela tinha arrumado outro serviço, mas ela não quis. E aí chamaram ela. Então, olha só, as chances de chamarem ela eram pequenas, mas acabou acontecendo. Então, eu acho assim, se você, por exemplo, está totalmente assim desempregado, sem muita perspectiva, faz a prova. Ou então, se você já está empregado, mas você não está gostando do seu trabalho, né, do seu serviço, faz a prova também. Quem sabe te chama e quem sabe é a hora que você vai poder sair de onde você quer, né? Igual a minha prima lá, eu perguntei para ela pelo Zap se ela está gostando de trabalhar, ela falou que ela está gostando bastante, que ela pegou um bairro calmo, um bairro que as pessoas não ficam muito em cima, tá bom? Outra coisa também, outra dúvida, antes que eu esqueça, agora é a última. Se você deve morar na sua microárea. Não exatamente, porque igual aqui, eu trabalho eu não faço a minha própria rua, né? Eu faço ruas paralelas à minha e ainda uma área rural, tá? Então, eu não faço a minha rua. Eu faço ruas paralelas, aqui é a minha, que é bem perto, e faço a área rural, que tem poucas casas, mas como precisa de cobertura, a gente faz. Então, não necessariamente você vai morar dentro da sua microárea. Você só tem que estar dentro daquele bairro pelo qual você fez a prova, aquela área, tá bom? Espero, gente, ter conseguido tirar algumas dúvidas aí. Eu preferi explicar a vocês assim, gente, que às vezes pelos comentários é complicado. E às vezes eu não falo cidades, bairros, pessoas, justamente para não dar problema para mim mesmo, porque a gente está falando aqui de órgãos públicos, né? Prefeitura, é complicado. Mas tá aí o recado que eu queria deixar para vocês. Boa sorte para vocês, bons estudos e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.